Calma, a sua aula já vai começar, mas antes eu preciso te dar um super recado. O Combo Blacktop tá na área e esse é um plano de 14 meses que vale pro Enem 2020 e pro Enem 2021. Ele é cheio de coisas incríveis, tipo aula ao vivo, correção de redação, monitoria, simulado, exercício, material de apoio, mas tem 3 coisas que são, tipo, perfeitas e eu preciso te contar. A primeira delas é o curso Mega Revisão que tá rolando lá na plataforma. É ao vivo e todo dia, das 5 às 10 da noite, a gente revisa os principais tópicos de todas as disciplinas. O segundo ponto é que até janeiro de 2021 você vai ter 8 correções de redação por mês. Ou seja, dá pra treinar muito e a gente sabe que esse é o segredo da redação nota 1000, né? O terceiro ponto é que se você for aprovado numa universidade pública usando a nota do Enem 2020, é só você entrar em contato com a gente e a gente devolve o dinheiro dos meses não utilizados. E, tipo, caso não role a aprovação, porque, tipo, acontece, a gente sabe, você vai ter um super plano pro Enem 2021, entende? É tipo um seguro, sabe? Enfim, é incrível e pra você assinar com desconto tem link aqui na descrição desse vídeo. Mas eu quero te lembrar que esse é um plano que só tá disponível agora no mês de novembro, então assim, não perde esse tempo porque é incrível, Blacktop é tudo. Enfim, é isso. Boa aula, não se esqueçam desse recadinho e até a próxima. Olá, 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 boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Vamos nessa? Galera, aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre macetes para gabaritar a prova de matemática. A Enem tá chegando e vamos nessa, vamos aprender alguns macetes que podem ajudar vocês a fazer essa provinha aí. Algumas coisas a gente precisa falar, tá? Algumas coisas que são importantes, porque a gente sabe que lá no Enem a gente tem muita conta, muito cálculo de valores altos, e às vezes aquilo demora um pouco para a gente fazer. A gente também fala, no Enem, a gente fala muito sobre geometria. Então, para ajudar vocês com um macete que talvez vocês já conheçam, mas muitos não conhecem, que é a parte aí de Pitágoras. Vamos falar um pouquinho dessa parte que é bem legal, então vai ter um macete aí pra gente. Então, vamos começar aí, macetes para gabaritar a prova de matemática, beleza? A Ju vai estar com vocês aí, a Ju vai estar com vocês aí no chat, né? E vou estar aqui com ela para falar um pouquinho, caso vocês tenham alguma pergunta, então a gente está juntinhos aí. Então, vamos lá. Primeiro aí, macete para gabaritar a prova de matemática, como eu falei para vocês, e não podemos esquecer aí daquela promoção, aquele, como a gente fala, né, o patrão ficou maluco aí, que é o plano Blacktop, como o Eduardo falou para vocês, que está 12 vezes aí de 15,90, aquele plano completaço, né? Esse plano aí, eu coloquei alguns itens para vocês, curso de mega revisão reta final 2020, curso Enem de vestibulares 2021, 8 redações por mês até o Enem de 2020, 10 tiradúvidas, conteúdos semanais, ferramentas de exercício, biblioteca de aulas gravadas, galera que não é do Descomplica, a gente tem aí uma ferramenta de exercício, né, que é a Dex, que a gente trabalha aí com vários exercícios que vocês podem fazer, praticar, porque matemática é prática, não só matemática, como as outras matérias. Aprofundamento de todas as disciplinas, aquilo que a gente vai melhorar, né? A gente vai aprender melhor a teoria e exercícios objetivos e discursivos para aquela galera que vai fazer aí uma prova aí que seja discursiva. Beleza? Então vamos começar aí. O nosso primeiro macete, eu gostaria de falar para vocês sobre o quadrado da soma de 2 termos, beleza? O quadrado da soma de 2 termos é aquele produto notável que vocês já ouviram falar. Quando a gente está lá no oitavo ano, a gente começa a aprender esse produto notável e vem até o ensino médio trazendo essa matéria aí. Muitos falam assim, não é tão importante assim aprender produto notável. Muito importante aprender produto notável, sim. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o quadrado da soma de 2 termos, beleza? Quadrado da soma. Primeiramente, a gente tem que entender que quando a gente trabalha com o quadrado da soma em produto notável, a gente pode ter aí, por exemplo, uma soma de 2 fatores diferentes. Eu posso ter, por exemplo, x mais 2 ao quadrado. Não necessariamente isso precisam ser números. Mas pode ser número, Mauro? Pode ser número, beleza? Então, o que é o quadrado? Coloquei aqui para vocês. O que é o quadrado? O quadrado, na verdade, ele é uma multiplicação de um termo por ele mesmo. É isso que na matemática a gente chama de ao quadrado, que é a parte de potenciação.
Então, aqui eu estou falando para vocês que eu tenho uma expressão sendo multiplicada por ela mesma. Então, eu tenho ó, A mais B, que está multiplicado por A mais B. Beleza? O que eu vou fazer aqui para resolver? A famosa distributiva, né? Que vocês chamam ela de chuveirinho. Já ouviram falar disso alguma vez na vida, né? Distributiva é o chuveirinho aí. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou multiplicar esse carinha com esse, depois eu vou multiplicar esse com esse. Então, vai ficar, ó, A vezes A ao quadrado. Olha o primeiro termo que eu coloquei aqui. A vezes B, AB. Depois eu vou fazer esse daqui, ó. B vezes A é a mesma coisa. AB, a ordem dos fatores, não altera o produto. E por último, nós vamos ter B vezes B, que dá B ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai somar os termos que são semelhantes. Então, quem é semelhante aqui, ó? AB. Então, vou somar esses dois. Como eu tenho 2, eu tenho A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Beleza? Isso daqui é o produto notável. Aquilo que vocês aprendem na escola que é assim, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Lembram disso? Muita gente decora essa partezinha aí quando a gente fala de produto notável, tá? Aí você vai falar assim, Mauro, você está falando e você não me disse até agora nada do que eu posso utilizar. Então, beleza. A gente vai pensar aqui num número para a gente calcular ele um pouco mais rápido, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Quando eu estou fazendo cálculo para agilizar a conta, geralmente eu sempre falo assim, meus alunos falam assim, Mauro, não entendo o que você fala, porque eu sempre falo assim, ó, isso vezes isso dá 40 mais 52 e vou e somo os valores. Aí todo mundo fica, caraca, 40 mais 52, o que isso tem a ver com uma conta de multiplicação? Eu acredito que somar é muito mais fácil, muito mais rápido do que multiplicar, beleza? Então eu penso desse jeito. Por exemplo, calcule mentalmente o valor de 35 ao quadrado. Na verdade, aqui eu estou pensando no número somado. Eu sempre vou pensar em soma, porque eu prefiro somar. Aí você vai falar assim, como assim, Mauro? Olha o que eu vou fazer. O número 35, eu posso pensar nele como 30 mais 5. Beleza? É isso daqui. E a partir do 30 mais 5, ele está elevado ao quadrado aqui. Então, eu vou ter ó, 30 mais 5, que está elevado ao quadrado. Opa, isso é um produto notável. Olha que legal o produto notável que está escrito ali para vocês. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o que eu faço? Eu elevo o primeiro ao quadrado, beleza? 30 ao quadrado é facinho de fazer. Eu sempre penso, gente, um macete que eu penso para agilizar os cálculos é pegar uns números que terminam em zero, beleza? 10, 20, 30 e o resto vai ser bônus aí que a gente vai conseguir fazer. Se eu tivesse, por exemplo, 28, eu pegaria 20 mais 8, porque é muito mais fácil eu fazer cálculo aí com números aí que são múltiplos de 10, beleza? Então, eu vou fazer assim, ó. Quanto que é 30 ao quadrado? Opa, 900. Olha o que eu acabei de fazer, gente. Quadrado do primeiro termo. Eu faço também o quadrado do segundo termo. Quanto que é 5 ao quadrado? Opa, 25. E, por último, eu multiplico 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu penso, quanto que é 2 vezes 30 vezes 5? Beleza? Deixa eu apagar aqui. 30 vezes 5. Aí eu penso assim, pô, 30 vezes 5, molezinha, eu vou fazer isso daqui, ó. Olha que coisa fácil. Então, eu vou ter, nesse cálculo, ó, vou fazer, ó, 2 vezes 5, 10. Vezes 30, 300. Então, eu vou fazer essa soma aqui. Quando eu faço essa soma, eu vou ter o número aí relativo ao que eu queria encontrar, que era 35 ao quadrado. Isso vai dar ó, 900 com 300. 9, 10, 11, 12. Vai dar 1.200. Com 25, 1.225. Então, eu sempre penso assim, ó. Deixa eu circular isso daqui. Eu sempre penso desse jeito, ó. Quando eu estou fazendo uma conta, eu quero 35 ao quadrado, eu faço 30 ao quadrado, 900, 5 ao quadrado, 25, 2 vezes 5, 10 vezes 30, 300. Somei tudo. Opa, muito mais fácil eu somar do que eu fazer a multiplicação. Aí você vai falar assim, Mauro, mas é muito mais fácil eu multiplicar, eu perco menos tempo. Tá? Algumas contas é até mais rápido você fazer desse jeito. Você pensa ali rapidinho, quando você tem prática, isso daí você consegue mandar muito bem quando você começa a fazer bastante exercícios sobre isso.
Beleza? Aí você vai falar assim, Mauro, só tem essa? Não, tem o quadrado da diferença de dois termos, que é basicamente a mesma coisa que a gente viu, só que eu tenho sinal de negativo no meio. Vocês também podem pensar dessa forma. Ao invés de eu pensar 30 mais 5, eu posso pensar 40 menos 5. Também pode. Eu prefiro sempre somar, tá? Do que subtrair. Então, a soma, para mim, sempre vai ser mais rápido do que qualquer coisa aí. Belezinha? Tranquilo? Vou aqui ver se alguém ficou com alguma curiosidade, alguma dúvida aí. Tá de boa? Então vamos lá. Vamos passar então para a próxima. A próxima é o produto da soma pela diferença de dois termos. Esse daqui, galera, é um dos que eu acho mais importantes na hora aí de você resolver. Você vai falar assim, Mauro, por quê? Vamos entender isso daqui. Dá uma olhada aqui. Ó. Olha como é muito mais rápido. Eu vou pegar esse valor aqui e vou fazer a distributiva, que é o chuveirinho. Então, vou multiplicar ó, esse por esse ao quadrado. Esse por esse, menos, olha o sinal de negativo, menos AB. Esse com esse vai dar mais AB. E esse com esse, B com B, vai dar menos B ao quadrado. Um é positivo, outro é negativo. Beleza? Só que esses termos do meio, eles são simétricos. Um está tirando o outro. O que é simétrico? Mesmo valor, porém sinais contrários, mesmo valor absoluto e sinais contrários. Então, aqui eu posso cortar. O que sobra? A ao quadrado menos B ao quadrado. Galera, isso é muito, muito utilizado quando a gente trabalha com teorema de Pitágoras. A gente usa demais isso daqui, só que vocês preferem fazer a conta ali do jeito que elas são. Calcular, elevar um número ao quadrado, elevar o outro, somar e depois tirar a raiz, quando a gente poderia fazer assim, que é bem mais tranquilo. Beleza? Aí você vai falar assim, como assim, Mauro? Vamos lembrar, olha o que eu falei para vocês aqui. Ó. Quando está um número ao quadrado menos o outro ao quadrado, beleza? Eu posso separar numa soma desses números vezes a subtração desses números. Então, só vou somar e vou diminuí-los. Beleza? Olha aqui. Exemplo. Seja n o resultado da operação 375 ao quadrado menos 374 ao quadrado também. A soma dos algarismos de n é, olha só quanto tempo você perderia se você tivesse que fazer essa multiplicação aí lá no Enem, por exemplo. Caiu uma questão que você tem que fazer um teorema de Pitágoras e calhou de aparecer isso daí. É um número muito grande. Aí você vai falar assim, caraca, vou fazer essa conta, vai fazer o cálculo, demorar maior tempão para achar um resultado que é um pouco, que é bem pequeno. Beleza? Então, como a gente resolve? Eu separo os números que estão na base. Olha só, a base dele aqui é o 375. A base desse daqui é 374. Lembrando, gente, que esse macete ele só serve se aqui dentro for negativo. Beleza? Então, o que eu faço? Eu pego os dois valores e somo. Então, eu vou fazer, ó, 375 mais 374. Faça a soma normalmente. 9, 14 vai 1, 6, 7. Opa, calculei isso daqui. E eu também vou fazer a subtração. 375 menos 374. Isso é claro que vai dar 1. O que agora eu vou fazer com esses dois valores, gente? Vou multiplicar esses valores. Então, eu vou pegar ó, 749 e multiplicar por 1. Porque essa propriedade, né, esse produto da soma pela diferença, o produto notável, diz que a gente multiplica esses resultados no final. E 1, como vocês sabem, ele é neutro na multiplicação. Então, o resultado vai dar 749. A pergunta dele é isso na questão? Não. Ele quer a soma dos algarismos. Então, vamos lá somar. 7 mais 4 mais 9. Beleza? Então, vocês vão fazer essa soma aí. 7 mais 4 dá 11. 11 com 9, isso vai dar 20. Opa, marquei ali a letra C. Beleza? E saí felizão. Por quê? Porque a gente utilizou o produto notável para resolver essa questão que a gente demoraria um tempinho para fazer essa multiplicação, as duas multiplicações, né, no caso, e subtrair aí os valores para a gente encontrar o resultado. Viu como é tranquilo? Beleza? Aí você vai falar assim, mano, mas o que você falou que isso tem a ver aí com Pitágoras? Tá? Vou colocar aqui do lado, bem pequenininho, para vocês entenderem. Quando eu tenho lá, por exemplo, o triângulo retângulo, olha que triângulo lindo. Não, deixa eu apagar isso daqui, porque ficou demais, né? Quando eu tenho aí o teorema de Pitágoras, eu vou fazer ele de novo, vai continuar lindo. Então, deixa eu apagar ele aqui, ó.
Quando eu tenho aí o triângulo, vamos dar uma melhorada nele aqui, ó. Quando eu tenho o triângulo, opa, melhorou. Triângulo, retângulo, eu posso fazer o Teorema de Pitágoras, beleza? Então a gente aprendeu que o Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, beleza? Em alguns casos, por exemplo, se eu tivesse aqui, deixa eu ver aqui um valor aqui para a gente encontrar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, aqui 5, aqui 4 e aqui o x. Aí eu quisesse encontrar assim, ó, vamos fazer o Teorema de Pitágoras aqui. Então, nessa questão, gente, esse que eu estou fazendo, 4, 5, vai ser bem mais facinho de fazer, tá? Deixa eu até mudar isso daqui, ó. Vai ser mais facinho porque são números pequenos. Mas lembrando que o Enem, ele não gosta de números pequenos. Ele gosta de mostrar só números gigantescos. Então, a gente tem que ter essa noção aí. Aqui 4 e aqui x. Então, olha só, hipotenusa ao quadrado, que é 5 ao quadrado, é igual a catetos ao quadrado, a soma deles. Então, ao quadrado também. O que eu vou fazer aqui, galera? Vou passar esse carinha para o lado de cá. Olha como vai ficar. Vou botar aqui desse ladinho aqui, ó. Se eu passar ele para o lado de lá, vai ficar assim, ó. X ao quadrado, que ficou sozinho desse lado. Quando eu passar o 4 ao quadrado para lá, ele vai como menos 4. Então, olha o que eu já tinha. Do outro lado, eu tinha 5 ao quadrado. Quando eu passo esse carinha, ele vai como menos 4 ao quadrado. Olha o que aconteceu. O produto da soma pela diferença. Então, é muito mais fácil, quando vocês estiverem lá no Enem, fazendo um teorema de Pitágoras, você encontrar isso daí. Porque a partir disso, você já lembra o que eu falei aqui para vocês. Ó. Soma os dois números. 5 mais 4, 9. Beleza? 9, agora eu vou subtrair. 5 menos 4, 1. 9 vezes 1, 9. Acabou, dá para fazer de cabeça. E como eu quero o valor aí, que é a raiz quadrada dele, né, que é o x ao quadrado, igual a 9, eu tenho que tirar a raiz disso daqui. Beleza? E qual é a raiz de 9? A gente sabe que daria 3. Beleza? Então lembre-se disso. O produto da soma pela diferença ele vai ajudar vocês por demais aí a fazer esse tipo de questãozinha aí no Enem. É você trabalhar com a soma, né, e a subtração dos números e a multiplicação. Beleza? Tranquilão? Já viram isso alguma vez na vida de vocês? Tá de boa? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Alguém achou interessante e mandou. Não? Ninguém mandou nada? Então, tá de boa. Vamos lá. Vamos continuar aí. Beleza? Só para relembrar a galera que chegou agora, que ainda não sabe do que está acontecendo. Então, vou repetir aí. Eduardo já falou para a gente aí no início do vídeo. A gente está com o plano Blacktop 2021, galera. Aquele plano completaço, com curso de mega revisão na reta final de 2020. Lembrando que o Enem é daqui a 2 meses, né? A gente tem 2 meses para o Enem. Então, vocês pensam assim, caramba, tem uma mega revisão aí, estou tendo revisões para o Enem. Galera que está chegando agora acha que não vai dar tempo, então a gente tem essas revisões aí para vocês, beleza? Curso de Enem Vestibulares 2021. Então, a galera que quer ficar em 2021, não quer fazer o Enem agora, está muito cedo para mim, ainda estou no 2º ano, não dá para eu fazer. Então, já garante aí esse plano Blacktop para o ano que vem. Vocês já vão estar com a gente durante 2021. Beleza? 8 redações por mês até o Enem 2020. Atualização para 4 redações a partir de fevereiro de 2021. Beleza? Então, isso vai mudando. É redação aberta. Vocês sabem que redação é o carro-chefe aí para tirar uma nota boa no Enem. Não que as outras não sejam importantes, é muito importante também, né? Só que o Enem, né, ele tem aquela prioridade à redação. Se você tirar uma redação, isso sobe a sua nota bastante. Beleza? 10 tirar dúvidas de conteúdos semanais, ferramenta de exercício que é muito importante. Beleza? Exercício, para mim, é uma das partes fundamentais aí no estudo do vestibulando. Tá? Quando eu era vestibulando, eu fazia a mesma coisa. Parava, ficava a tarde inteira fazendo exercício, tinha um grupinho de estudo para isso. Isso era bem legal, que vocês podem se ajudar também a fazer exercício. Biblioteca de aulas gravadas, beleza? Galera que quer, não tem tempo, às vezes, de ver uma aula ao vivo, vai lá na biblioteca e assiste as aulas gravadas. Aprofundamento de todas as disciplinas, onde a gente entra na teoria, né, mais a fundo, né, por isso o nome é aprofundamento. Exercícios objetivos e discursivos. Beleza? Objetivo, a galera que vai fazer aí o Enem, que são as múltiplas escolhas, e discursivos, quem for fazer outros vestibulares, a gente trabalha também com exercícios discursivos, tá? Isso ajuda bastante aí no preparo de vocês. Beleza?
Tranquilão? Nenhuma dúvida até aí? Tranquilo, Juliano? Então vamos lá, vamos continuar aí. Agora a gente vai falar sobre algo bem famoso, beleza? Que é o triângulo pitagórico. Galera, isso aqui é um macete que vai ajudar bastante vocês aí na hora de fazer um teorema de Pitágoras, de você trabalhar aí com geometria plana. Tá aí um teorema de Pitágoras, eu sempre falo assim para os meus alunos, tá fazendo aí, por exemplo, estou fazendo aí uma questãozinha de triângulo retângulo, a primeira coisa que eu falo para eles pensarem, eu falo assim, pensa logo, ouviu o triângulo retângulo, pensa em Pitágoras, beleza? Aí ele fala assim, mano, mas se Pitágoras não tem nada a ver. Beleza, você descarta ele. Mas a primeira coisa que eu penso quando eu trabalho com triângulo retângulo é Pitágoras, beleza? Eu sempre lembro aí de o teorema de Pitágoras para aplicar. Se não precisar aplicar teorema de Pitágoras, eu descarto isso daí, beleza? Então, olha só, o teorema de Pitágoras, quando a gente trabalha aí com o triângulo pitagórico, ele é um triângulo que a gente chama de triângulo primitivo, que é o triângulo famoso 3, 4 e 5. Toda vez que isso aparecer para você, 3, 4 e 5, a gente está falando de um triângulo pitagórico. Mas, galera, não pense que triângulo pitagórico é sempre sequência, não. Aí você vai falar assim, caraca, assisti uma aula lá do Mauro, ele falou que 3, 4, 5 era pitagórico, cheguei lá no Enem, apareceu 4, 5, eu fui, completei com 6. Acertei. Cuidado, o triângulo pitagórico, ele é o 3, 4 e 5. Ele não é uma sequência. Então, quando eu falo 3, 4 e 5, eu estou falando também dos múltiplos dele. Então, por exemplo, eu posso pegar esse triângulo primitivo, que é o 3, 4, 5, multiplicar todos os termos por 2. Vou encontrar múltiplos dele. Isso vai ser também um terno aí pitagórico. Depois eu vou multiplicando por 3, por 4, por 5, e eu consigo achar diversos triângulos a partir do triângulo primitivo. Por que eu estou falando isso? Vamos pensar aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho a hipotenusa, que é o 10. Eu tenho um dos catetos, que é 8, e o outro, que é x. Então, vamos calcular ele normalmente. Vamos lá, vamos calcular ele assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, vou botar ele aqui embaixo. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza? Vou passar esse 8 para o lado de lá. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado ficou sozinho. Tá? Aí você vai falar assim, Mauro, eu não entendo por que você troca de lado. Porque isso é uma igualdade, né? Uma coisa é igual a outra. Então, como ele está sozinho, eu posso inverter que não tem problema algum. Então, eu vou passar esse 8 para o lado de lá. Então, vai ficar, ó, 10 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Beleza? Aí vocês têm dois jeitos de fazer isso aí. Ou vocês podem fazer 10 vezes 10, que dá 100, menos 64 e calcular. Ou vocês podem fazer do jeito que eu expliquei lá no início, que é pensar aí a soma dos dois valores, que é 10 mais 8, que dá 18, e a subtração, que é 10 menos 8, que vai dar 2. 18 vezes 2, 36. Beleza? Então fica a critério de vocês, tá? Façam o que mais você achar necessário. Lembrando que eu estou ensinando alguns macetes para agilizar aí o cálculo, mas se você não sentisse confiança nisso, você pode fazer do seu jeito, mas esses macetes vão agilizar seu cálculo. Então, aqui eu tenho, ó, 18 vezes 2, que deu 36. Então, quando eu calcular isso daqui, eu tenho que tirar a raiz, porque eu tenho x ao quadrado. Eu já sei que isso vai me dar 6. Beleza? Eu acho que não dá para enxergar aqui, vou botar um pouquinho mais para cima. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Nesse caso aqui, ele vai ficar assim, ó, 6. Beleza? Tranquilão? Então, já sei que o valor do x é 6. Agora, vamos pensar aqui, ó. Dá uma olhada para cá, para o triângulo primitivo. Daqui para cá, olha só, daqui para cá, eu estou multiplicando por quanto? Por 2, né? Então, eu estou tendo um múltiplo desse triângulo pitagórico. Então, eu estou calculando outro triângulo a partir do primitivo. Então, significa que todos os termos aí estariam sendo multiplicados por 2. Olha a base dele. Se eu multiplicar 4 vezes 2, opa, isso dá 8. Se eu multiplicar 3 vezes 2, o resultado do x teria que ser 6. Olha o que a gente encontrou lá embaixo. 6. Beleza? Isso é muito importante, gente. Isso agiliza. Vocês não têm a noção de como agiliza o cálculo. Eu estava fazendo uma questão há pouco tempo que falava justamente sobre isso. E uma das questões era, ele pegava esses valores e multiplicava por 100. Então, ficava 500, ele botava 500 e 400. Acho que era... Não, perdão. Ele colocava 300 e 400. E o 500 a gente teria que descobrir. Se você parasse para pensar, se eu tenho 300 e eu tenho 400, significa que está multiplicado por 100. O terceiro lado teria que ser 500. Beleza? Então, sempre pense
nisso daí como algo que vai te auxiliar e te ajudar aí na hora de fazer aí os cálculos lá na provinha. Deixa eu apagar aqui, tá? Para a gente entender o próximo valor. O próximo valor que eu tenho aí é isso daqui. Então, ó, eu tenho 12, 20. Agora vamos fazer sem aplicar o teorema de Pitágoras, beleza? Eu não vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Eu vou pensar pela multiplicação, beleza? Então, olha só. Eu tenho 5 no triângulo primitivo. Aqui eu tenho 20. Significa que isso foi multiplicado por 4. Dá uma olhada aqui. Esse valor aqui, ele também foi multiplicado por 4, porque deu 12. Significa que o de baixo também tem que ser multiplicado por 4. Então, 4 vezes 4 já vai me dar 16. Eu não preciso nem calcular para saber que o resultado é 16. A partir desse triângulo, eu consigo encontrar aí um valor que é de 16 e saio felizão marcando a alternativa correta, se for esse caso. Se não for, a gente vai utilizar isso para uma outra coisa, possivelmente. Então, eu vou usar aí essa resposta para calcular outra coisa. Nessa questão que eu falei para vocês, ela estava assim, ó, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem como era. Ele falava assim, ó, tinha um valor que ele dava de 300, deixa eu apagar todo mundo aqui, para vocês entenderem como era. Ele falava assim, ó, 2 pessoas, elas estão caminhando. Então, aqui ele dava 300, aqui ele dava 400 e não dava o valor de cima. Ele fala assim, uma pessoa sai daqui desse pontinho e vem até esse ponto aqui que ele chamou de C. Então, ela passa pelo ponto B e passa pelo ponto C. Então, ele pergunta assim, quantos metros essa pessoa andou? Era 300 metros e 400 metros. Beleza? Aí você calculava aí, descobria que essa pessoa aí, ó, a primeira pessoa, ela andou 300 mais 400, que foi 700. Esse foi o total que ela andou. Só que uma segunda pessoa, ela andou do ponto A até o ponto C. Beleza? Aí ele não dava essa distância e falava assim, calcule aí pra gente. Aí era só você pensar, o triângulo é primitivo, 3, 4, 5. A hipotenusa, lembrando aqui para vocês não errarem, a hipotenusa tem que ser 5. Beleza? Se o cateto for 5, vocês já não podem afirmar que isso é um triângulo pitagórico. Para ser um triângulo pitagórico, a hipotenusa tem que ser 5. Beleza? Então, se eu pensei, a hipotenusa é 5 e está todo mundo multiplicado por 100, aqui é 500. Então, ele perguntava assim, ó, quanto a primeira pessoa andou a mais do que a segunda? Então, se a segunda andou 500 e a primeira andou 700, significa que a primeira pessoa andou a mais 200 metros. Era só a gente diminuir esses valores. Então, eu usei o triângulo pitagórico só para fazer essa questão aí, a partir de um macete que a gente vê aí durante aí o ensino fundamental, durante o ensino, o fundamental mesmo, lá no 9º ano, mas a gente não dá muita visibilidade, a gente não usa muito, a gente prefere usar Pitágoras, e que isso aí facilitaria a nossa vida aí de uma tal forma que vocês nem saberiam me explicar, beleza? Então, aí tá essa partezinha, beleza? E aí, para a gente fechar, basicamente, aí os macetes de hoje, nós temos aí a multiplicação de um número de 2 algarismos por 11. Aí você vai falar assim, só serve para 2 algarismos? Não, serve para mais. Tá? Mas aqui a gente só vai falar desses 2 algarismos. Então, olha só, olha o que eu vou fazer. Vou fazer aqui no cantinho. Eu botei 2 exemplos. 26 vezes 11 e 84 vezes 11. Então, eu vou fazer essa multiplicação. Ó, 26 vezes 11, beleza? E vou fazer a multiplicação normal. 6 vezes 1, 6, beleza? 6 vezes 1, 6, e 2 vezes 1, 2. Depois, 6 aqui e depois 2, beleza? Então, eu fiz a multiplicação. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. 6 vezes 1, beleza? Isso vai dar 6 e 2 vezes 1, 2. Agora eu vou somar os valores aqui, beleza? Eu vou fazer essa sominha aqui. Então, aqui vai dar 6, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 2. Beleza, fiz a multiplicação. Olha o tempinho que eu demorei para fazer essa multiplicação aí, beleza? Lembrando que isso daqui é um macete para multiplicação por 11, beleza? Então, quando a gente multiplicar aqui, deixa eu ver se tem alguma dúvida? Não tem? Ninguém mandou nada até agora? Então, a gente tem essa multiplicação. Como vai funcionar? Olha que macete legal, sempre quando for multiplicações por 11.
Então, eu vou fazer assim. Eu pego o número que eu estou multiplicando por 11, que no caso é o 26, e eu abro esse número. Aí você vai falar assim, abriu o número? Como assim, Mauro? Sim, ó, você vai pegar o 2 que está na frente e vai colocar ele aqui. E por último, você vai colocar o 6. Beleza? O que eu vou fazer com o algarismo do meio? Eu somo os dois que estão na ponta. Olha só, quanto que é 2 com 6? 8. Olha que legal. Olha lá o resultado. Vê se não deu a mesma coisa. Cara, isso é mágico. Então a gente faz essa multiplicação por 11 e essa multiplicação aí sempre vai estar a gente sempre vai abrir esse número e somar os dois valores. Aí você vai falar assim, e 84 vai ficar um pouco maior. Vamos fazer aqui a multiplicação dele. Ó, 84 vezes 11. Vou fazer a multiplicação normalmente. Beleza? Então, quando eu multiplicar, vai ficar assim. Ó, 4 vezes 1, 4. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 4, 4. 8 vezes 1, 8. Beleza. Vou fazer essa multiplicação. Então, 4, 12, vai 1 aqui, então isso vai me dar aqui 924. Eu fiz a soma dos dois valores. Agora, quando a gente fizer abrir esses números, olha o que vai acontecer. Eu vou abrir aqui, ó, 8, e vou abrir aqui o 4, beleza? E vou somar os dois que estão na ponta. Isso vai dar 12. Aí você vai falar assim, cara, não deu certo. Sim. Por que dá certo? Porque quando a gente tem um valor aqui que dá dois números aqui dentro, a gente sempre soma esses valores aqui, beleza? E o 2 que está lá nas unidades, a gente deixa ele sozinho. Então vai ficar assim, ó, 8 com 1, 9, 2, 4. Vê se não deu a mesma resposta. Significa que a gente fez uma multiplicação por 11. Então você vai falar assim, mano, mas por que isso vai servir na minha vida? Galera, tem muitas questões que vocês nem imaginam no Enem, que tem multiplicações aí por 11, que a gente consegue fazer isso muito mais rápido se você souber esse macete. Lembre-se, quando você estiver no Enem, todo o tempo que você puder usar com macetes, com velocidade, isso é muito importante para você, tá? O Enem, ele na verdade, ele te cansa, digamos assim, e ele pergunta assim na sua mente, né? O Enem, ele tem essa coisa de pensar assim, vamos ver se ele consegue administrar o tempo. Se você tiver tempo, quanto mais tempo, melhor você vai conseguir aí se sair quando a gente trabalha com velocidade. Então, esses macetes vão ajudar vocês. Vamos relembrar aqui o que eu falei. Primeiro macete, então, aí, ó, quadrado da soma de dois termos, quando a gente pode separar esses termos, para a galera que chegou agora, a gente pode separar esses termos aí, fazer o quadrado do primeiro, o quadrado do último e 2 vezes o primeiro pelo segundo e somar. Lembra que eu falei? A soma é bem mais rápida. O segundo que eu julgo, assim, entre eles, o mais importante, porque a gente consegue utilizar ele para várias coisas, tá? Inclusive na geometria. Beleza? Eu julgo esses aqui muito, muito importante, que é o produto da soma pela diferença, que é um macete que agiliza muitos cálculos. Basta você somar aqueles números que estão elevado ao quadrado, subtraí-los e multiplicar. Beleza? Falei também aqui sobre o triângulo pitagórico, que é aquele triângulo que tem um primitivo, e a partir desse primitivo eu consigo encontrar múltiplos para eles. Beleza? E assim a gente consegue calcular mais rápido. E por último aqui, nós vamos falar sobre multiplicações por 11. Eu falei para vocês, ó, abre isso daí e multiplica, abre esses números e soma os dois que estão na ponta. Se ele for maior, por exemplo, aí, do que um valorzinho, o valor, toda vez que a gente tiver aí essa multiplicação, a gente abrir, a dezena a gente soma com outro valor. Então chegaram algumas dúvidas aqui, eu vou voltar. Giovana Moraes. Giovana falou assim, sempre que a hipotenusa for 5, pode usar isso então. Então, olha só, Giovana, vou apagar aqui para vocês. Giovana, uma boa pergunta aí. Então, vamos lá. Vou apagar aqui para vocês entenderem o que eu falei. Giovana, toda vez que a gente estiver fazendo esse cálculo, que a gente tiver lá um triângulo que é primitivo, que ele é um pitagórico, então, por exemplo, a gente precisa, quando a gente trabalha com Pitágoras, a gente precisa saber dois valores dele, certo? Pelo menos dois para encontrar o terceiro. Então, Giovana, toda vez que a hipotenusa for 5 e um dos outros dois valores for 3 ou 4, a gente consegue usar isso daí, beleza? Lembrando que não é uma sequência. Se for, por exemplo, 5 e 6, o próximo não será 7. Ela só serve para 3, 4 e 5.
mas a hipotenusa tem que ser 5, beleza? Não pode ser o cateto. Então, se for 3 e 5, você já sabe que o outro vai ser 4. Se for 5 e 4, você já sabe que o outro é 3. E se os dois catetos foram 3 e 4, você já sabe que a hipotenusa é 5. E isso também serve para os múltiplos dele. Beleza? Tranquilão, Giovana? E por último aí, dúvida 2. Escorço, é isso? Uma pergunta, como saber se o ângulo do triângulo retângulo é de 30, 45 ou 60 graus? Pelo que me lembro, tinha um método de olhar para os catetos. O escorço, acho que é isso. Quando ele fala assim, 30, 45 ou 60, isso depende, né? Eu não entendi bem a pergunta que você falou. Isso depende muito de quando a gente está trabalhando. A gente não consegue saber com exatidão qual vai ser os valores, a não ser que você esteja falando aí de um triângulo egípcio, que a gente contém umas relações para isso, vocês podem dar uma olhada depois. Mas quando a gente trabalha com 30, 45, 60, a gente não consegue, na verdade, saber com exatidão os valores, a não ser que você trabalhe com seno, cosseno e tangente, você tem os valores dos lados desses triângulos, e você trabalha com seno ali, descubra que por exemplo, o seno daquele ângulo que você quer, por exemplo, é meio. Aí você já vai saber qual vai ser o ângulo que vai estar ali. Mas fora isso, tirando o triângulo egípcio, que você tem algumas relações, eu não consigo saber com exatidão, tá bom? Tranquilão? Mais alguma dúvida aí? Tá de boa? E para fechar, então, a gente vai fechar aí com o plano Blacktop 2021. Galera que chegou agora, assistam. Temos aí o plano Blacktop, aquele plano de 12 vezes 15,90, completaço, concurso de mega revisão até nessa reta final do Enem, curso de Enem vestibulares para 2021, a galera que quer ficar com a gente em 2021, não quer fazer agora, 10 tiradúvidas de conteúdos semanais, ferramenta de exercício, biblioteca de aula gravada, aprofundamento de todas as disciplinas, exercícios objetivos e discursivos. Galera, é completaço, beleza? Então, vocês dão uma olhada aí. Galera que tiver interesse, vem com a gente. Ano que vem aí vai ser um ano bem legal. Galera que não quer fazer o Enem agora, quer deixar para o ano que vem, já vem com a gente aí, aproveita essa promoção que é muito difícil. Na verdade, eu nunca vi. Então, aproveitem isso daí. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, certo? Desses macetes aí. A gente vai ficar por aqui. Foi um prazer estar com vocês aí nessa tarde. Espero que vocês tenham gostado demais, tá? E depois a gente vai... Esqueci o que eu ia falar, olha só. Esqueci. Então, um prazer estar com vocês. Galera que quiser vir com a gente, vem, que vai valer a pena, tá? Estamos preparados aí para ajudá-los da melhor forma, tá bom? Muito obrigado aí. Um beijo. Qualquer coisa é só falar comigo. Fui!